Psicologia Falada apresenta Ciência e Pseudociência, livro escrito por Ronaldo Pilate. Este audiolivro é uma produção sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! Um homem sábio faz com que sua crença seja proporcional à evidência. David Hume. A máquina de crenças e a ciência. Diariamente somos bombardeados por informações científicas. Do entretenimento ao autoconhecimento, passando por questões ligadas à alimentação, suplementos alimentares e medicamentos para manter a saúde e curar doenças. Você já deve até mesmo ter assistido a documentários na televisão que tratam de assuntos intrigantes, como OVNIs, o pé grande ou alienígenas que viveram no passado. Esses programas trazem pessoas que se apresentam como cientistas interessados em desvendar esse tipo de mistério. Em geral, as evidências que esses pesquisadores mostram para provar suas teses são relatos de testemunhas de pretensos discos voadores, vídeos borrados de uma figura humanoide com mais de 2 metros de altura e esculturas milenares enormes que não poderiam ter sido movimentadas com a tecnologia ancestral. Você já parou para pensar se, de fato, tais evidências podem ser consideradas científicas? Imagine outra situação, também corriqueira. Você vai a uma livraria e encontra nas principais prateleiras, com muito destaque, um livro que chama a atenção. Bem evidente na capa está o nome do autor associado a um título acadêmico, como PhD ou doutor. O título do livro é bem sugestivo. Teoria do autoconhecimento inconsciente. Logo nas primeiras páginas o autor discorre sobre sua larga experiência profissional como psicoterapeuta e sobre uma teoria científica inovadora que desenvolveu durante décadas de trabalho. O autor afirma conseguir explicar o que nenhuma outra teoria científica desenvolvida até então nas áreas de psicologia, psiquiatria e neurociências havia conseguido. Desvendar o mistério da relação entre consciência e inconsciência. Apresentando sua teoria, o autor descreve vários conceitos científicos novos, tais como a autoinspeção intuitiva da memória inconsciente e a transmutabilidade da energia psíquica consciente-inconsciente. Ele diz que compreender a teoria trará ao leitor grande autoconhecimento sobre a relação do consciente e inconsciente, o que permitirá ter clareza sobre os principais mistérios de sua psicologia e do que motiva o seu comportamento. Você julgaria que a informação desse livro é científica? Se a considerar científica, isso aumentaria a chance de você comprar o livro? Há outros assuntos relevantes para a nossa vida que também são apresentados como científicos. As pessoas que nos vendem produtos e serviços, muitas vezes, apresentam argumentos que envolvem concepções científicas. Quem nunca recebeu uma ligação de um serviço de telemarketing dizendo sobre a capacidade preventiva do ômega 3? Tal capacidade foi descoberta por pesquisadores de uma conceituada universidade, é o que, em geral, nos dizem seus vendedores. Tendo esse tipo de argumento como pano de fundo, o vendedor fala das propriedades do ômega 3 para a redução dos radicais livres antioxidantes, responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo surgimento de inúmeras doenças. O fato de o vendedor informar que há conhecimento científico sobre ômega 3 é relevante para a sua decisão de comprar as cápsulas? Se para você não é, julga que seria para outras pessoas? O argumento de que se trata de conhecimento científico também é utilizado para abordar outros temas. Tomo como exemplo a teoria da Terra plana, que virou uma febre de discussões na internet, em redes sociais e vídeos. Alguns argumentos utilizados pelos defensores da alegada teoria asseveram que existem muitos cientistas que investigam a possibilidade de que a Terra seja plana. Seus defensores afirmam que o verdadeiro motivo que leva a maioria a argumentar que a Terra é uma esfera é o interesse escuso de corporações que lucram com isso. É interessante notar como as justificativas para a defesa de uma tese como essa, da Terra plana, são colocadas com um emaranhado de negações e interpretações equivocadas de informações científicas. E tudo somado com alegações de que os cientistas começam a se interessar pelo assunto. Isso posto, pergunto. Para você, esses argumentos aumentam a credibilidade das alegações de que a Terra é plana? Você julga que isso funcionaria para outras pessoas? Situações corriqueiras como essas têm importância para todos nós, em diferentes contextos e situações.
O discurso do conhecimento científico é utilizado de inúmeras formas, sendo presente em nossa vida, seja como estratégia para atrair atenção em um programa de entretenimento, para persuadir a comprar um livro ou para fornecer ferramentas profissionais. O mundo está abarrotado de informações relativas ou atribuídas à ciência. Por isso é importante conceituar de forma simples e clara o que ela realmente é. É essencial saber o que caracteriza um conhecimento para que possamos chamá-lo de científico. Levando essa questão em conta, esta obra procura contribuir para a divulgação científica, mais especificamente para divulgar como a ciência funciona e a relação desse funcionamento com a psicologia do conhecimento. Quais as propriedades do conhecimento científico? Como ele se diferencia de outros sistemas de crença que servem para explicar o universo em que vivemos? Quais as características da psicologia do conhecimento? Como a psicologia humana se beneficia do fazer científico para compreender a realidade? Ao longo das páginas deste livro, explico as características do conhecimento científico e sua relação com a psicologia do conhecimento. Em primeiro lugar, diferencia o conhecimento científico do conhecimento não científico. Existe uma enorme quantidade de publicações e divulgadores que se anunciam como científicos. Mas apesar da aura acadêmica criada por currículos invejáveis, boa parte desses meios se afasta, de forma intencional ou não, do caráter fundamental e precioso do conhecimento científico. O que caracteriza o conhecimento científico não é o currículo acadêmico daquele que lhe transmite o conhecimento, mas sim o fato de sempre reconhecer que o que sabemos pode ser falho, e que, mesmo eventualmente falho, é útil naquele momento porque existem evidências que sustentam aquele conhecimento. Um grande número de autores vende a cientificidade de suas ideias quando não possuem esse predicado. Neste livro fornecerei alguns subsídios para você navegar neste mar de crenças pseudocientíficas, paracientíficas e de ciência picareta, dando-lhe ferramentas para compreender como seu cérebro constrói crenças e informando critérios para diferenciar conhecimento científico do não científico. Este livro pode servir como um guia para você avaliar criticamente as informações que consome. Em segundo lugar, ele aborda um dilema para muitas pessoas. A coexistência, em nossa mente, de crenças de naturezas diferentes. Em outras palavras, como podemos crer em explicações científicas sobre muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, nutrir crenças religiosas para a compreensão de tantas outras? Muitos identificam a incompatibilidade de sistemas de crença tão diferentes, mas, mesmo assim, são capazes de conviver com ambos. Algumas vezes, essa incompatibilidade causa desconforto, outras não. Neste livro, conceituo o mecanismo psicológico que maneja essa questão. Os escaninhos mentais. Não forneço, portanto, um guia, mas uma ferramenta para o autoconhecimento. Tendência em acreditar naquilo que queremos acreditar. Além do banco escolar. O conhecimento científico é muito frequentemente associado à formação escolar. Por conta disso, existe uma tendência a restringir o conhecimento oferecido pela ciência a determinadas esferas da vida. Nada mais limitante. A ciência versa sobre a maioria dos assuntos relacionados à nossa existência, inclusive aqueles raramente associados ao tema. Um exemplo é o amor. Psicólogos têm se debruçado em estudar o amor de forma científica há algum tempo. Há diversas maneiras de se abordar o estudo científico sobre esse tema, como a construção de mecanismos de classificação que organizem esta complexa rede de sentimentos genericamente nomeados de amor, bem como o estudo neurocientífico do cérebro. Apaixonado. De formas diversas e complementares, é possível se compreender cientificamente esse fenômeno psicológico. Não há uma limitação para isso. A má compreensão da abrangência da ciência leva a outras questões, como o argumento de que o conhecimento científico deixa a beleza do universo diminuída, fria, distante, pois a fragmenta e a torna asséptica. Isso pode ajudar a explicar por que as pessoas raramente associam o estudo de um assunto como o amor à ciência. Esse argumento da asepsia me parece tão inadequado quanto intuir que o conhecimento científico não pode auxiliar a compreender nossos próprios sentimentos e emoções. De forma eloquente, Richard Feynman, físico ganhador do Prêmio Nobel, aponta a falácia desse argumento em uma entrevista concedida à BBC no início da década de 1980.
É interessante notar, nas palavras de Feynman, que a beleza do universo pode ser desvelada e contemplada pelo cientista de uma forma até mais evidente do que aquela retratada pelo artista, por exemplo. Para isso basta assumir uma postura de admiração sobre a compreensão e a descoberta, o que pode trazer um contentamento tão grande quanto o que experimentamos ao apreciar uma intrigante pintura impressionista. Isso diz respeito a uma atitude sobre como olhar, pois se a visão que se tem da ciência for cheia daquela separação, então não há como se ver a beleza por trás da descoberta e da compreensão científica. A compartimentalização do conhecimento produzido pela ciência é usual. Criar um escaninho mental em que a ciência e suas funcionalidades e aplicações são úteis para apenas algumas esferas da vida é subestimar o benefício que uma visão científica do seu dia a dia pode trazer. A experiência fornecida por uma visão cética e racional do mundo deveria ser alcançada por todas as pessoas nas mais diversas dimensões de suas vidas. Uma eventual concepção de incompatibilidade entre o conhecimento científico e os mais diferentes temas que dizem respeito à vida cotidiana não faz sentido. Na verdade, tal construção de barreiras acaba por distanciar o conhecimento científico de seu potencial de relacionamento com diferentes esferas da vida. Esses escaninhos servem para a manutenção de um status quo que dá margem a uma visão anticientífica ou pseudocientífica do mundo. A ideia de que a ciência é um exercício de humildade e formação de caráter foi popularizada por Carl Sagan e é perfeitamente aplicável aqui. O cientista deve exercer constantemente a faculdade do ceticismo. É um exercício árduo, que, inclusive, não é alcançado por muitos. É uma habilidade essencial para desenvolver uma visão científica do mundo. Ser cético sobre seus próprios sistemas de crença é uma tarefa paradoxal, pois aceitar a falibilidade do próprio conhecimento pode trazer instabilidade em suas asserções e significados. Mas é um exercício possível e importante, pois é o meio de criar novas formas, mais eficientes, de compreender a si mesmo e o mundo à sua volta. A maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades que uma visão científico-racional de mundo possui. Um olhar cético para o mundo pode permitir a redução dos preconceitos, mais tolerância a visões políticas e ideológicas divergentes, maior diálogo e consideração constante de que sua compreensão pode ser equivocada ou incompleta. Mas, ao mesmo tempo, esse exercício permite reconhecer que, ainda que falha, a compreensão válida naquele momento é a melhor possível à disposição. Tendo isso em mente, este livro quer mostrar que uma postura racional e cética sobre o que você sabe a respeito do mundo e de si mesmo é uma excelente alternativa para encarar os percalços, sucessos e dificuldades da vida. Até aqui apresentei o problema, indicando a quantidade de informação que nos é apresentada como científica. Também expliquei nossa tendência de acreditar naquilo que queremos acreditar, mesmo contra as evidências, devido aos vieses cognitivos inerentes à forma como compreendemos o mundo. Também foi objeto deste capítulo descrever a frequente restrição que as pessoas fazem sobre o conhecimento científico, limitando-o a determinados temas e formando verdadeiros escaninhos mentais. Agora cabe seguir apresentando as principais características do conhecimento científico. Ainda que a visão que nutrimos sobre nosso entendimento do mundo pareça sofisticada, a limitação da mente é um aprisionamento que impede a compreensão da realidade. Tal limitação é reconhecida há milênios no pensamento ocidental. Mas, nas últimas décadas, a consolidação das ciências cognitivas deu uma nova perspectiva para entender como conhecemos o mundo. As pesquisas sobre o funcionamento do cérebro e da mente já nos permitem compreender a forma como construímos e mantemos crenças que deem sentido à vida e ao que nos rodeia, necessidade inerente à espécie humana. Podemos entender que as limitações mentais nos levam, facilmente, a acreditar em explicações que se distanciam da realidade. Mesmo assim teimamos em acreditar. Não porque existem evidências de que a explicação seja boa, mas porque queremos acreditar. Tendemos a elaborar uma crença que explica algo e apenas após essa elaboração desenvolvemos justificativas para ela, já formada. Frequentemente justificar uma crença significa buscar evidências que a confirme, cegando nossa sensibilidade para as evidências que não sustentem aquilo em que já acreditamos. Essa suscetibilidade em acreditar no que queremos acreditar foi descrita pelo psicólogo social Leon Festinger no livro Quando a Profecia Falha.
Em uma das muitas pesquisas para desenvolver a teoria da dissonância cognitiva, Festinger e seus colaboradores identificaram, em meados dos anos 1950, uma seita religiosa que professava que o mundo acabaria em uma inundação no dia 21 de dezembro de 1954, a líder dessa seita, graças à sua alegada capacidade de dialogar telepaticamente com seres extraterrestres do planeta Clarion, professou que aqueles que se reunissem à seita teriam chance de salvação, pois seriam acolhidos em uma espaçonave. O livro é rico na descrição de detalhes e estratégias que os membros da seita utilizavam para validar o seu sistema de crenças, mesmo sem evidências de que a profecia realmente se realizaria. Bem, como sabemos hoje, o mundo não acabou. Quando nada ocorreu, os integrantes da seita utilizaram diversos argumentos para justificar seus atos passados e manter suas crenças. Alguns deles, por exemplo, reforçaram sua crença nos preceitos da seita, tornando-se, após dezembro de 1954, multiplicadores dos ensinamentos dos seres superiores. Um caso específico relatado informa que um dos integrantes e sua família retornaram à cidade 5 meses depois da falha da profecia, pois haviam recebido uma informação de que um disco voador apareceria, em uma determinada noite, na rampa de acesso à garagem do maior hotel da cidade. Estiveram lá por toda a noite aguardando ser resgatados. Esses exemplos de como os membros da seita resolveram a inconsistência entre aquilo que acreditavam e as evidências dão conta de como aquelas pessoas buscaram coerência psicológica entre o que acreditavam e o que o mundo lhes apresentou. A teoria da dissonância, que explica o mecanismo por meio do qual as pessoas acomodam incoerências entre suas crenças e seu comportamento, nos ajuda a compreender como e por que somos capazes de acreditar em coisas que não possuem evidências na realidade. Acreditamos mesmo que tenhamos evidências contrárias àquilo que acreditamos. Sistemas de crença infalíveis são fundamentais para compreendermos nossa tendência em acreditar naquilo que queremos acreditar. Crenças infalíveis são aquelas que, por sua natureza ou estrutura argumentativa, não são possíveis de serem consideradas falsas. No exemplo da seita, não era possível falsificar a crença de que a vidente conversava telepaticamente com os extraterrestres do planeta Clarion, considerando que apenas ela possuía essa habilidade. Nesse caso, não haveria como outro integrante informar algo diferente do que diziam os seres do planeta Clarion, já que só ela poderia fazê-lo. De forma circular, a validação da crença era sempre feita, graças à ausência de evidências contrárias ao que a vidente dizia sobre os seres superiores de Clarion. É claro que um observador externo minimamente cético poderia colocar as crenças em xeque, mas para o grupo que queria acreditar no que lhes era dito pela vidente, elas eram verdadeiras. A possibilidade de transformar uma crença em algo falso é, em primeira análise, difícil de ser imediatamente visualizado. Mas esse caráter é crucial na argumentação que este livro apresenta, pois defendo que é graças à possibilidade de declarar uma crença como falsa que aprimoramos o que sabemos sobre o universo. Quando os sistemas de crença infalíveis se aliam a sistemas sociais que os fortalecem, tal combinação pode levar a atos extremados para a validação do que se acredita. O exemplo da seita refere-se a um sistema social dessa natureza. Os sistemas sociais, por meio de fenômenos como influência social e conformidade, são os mecanismos mais poderosos que existem para o estabelecimento, a manutenção e a transmissão de crenças para diferentes gerações. Conformidade é o processo pelo qual nosso comportamento é determinado pelas circunstâncias sociais nas quais vivemos. Nesse sentido, conformar-se diz respeito a pensar, agir e julgar o que está à nossa volta de uma maneira coerente e parecida com a forma pela qual os grupos sociais aos quais nos sentimos como integrantes pensam, julgam e agem. Em geral tendemos a subestimar a influência que esses laços sociais têm sobre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Os sistemas de crença que endossamos são parte essencial desses grupos sociais. A pesquisa em psicologia social nos mostra que, quanto mais ambígua uma situação é para nós, maior importância damos à forma como nosso grupo entende os fatos. Isso faz com que sejam também nossas as crenças de nosso grupo. Romper o ciclo de conformidade demanda motivação dos indivíduos. O esforço que fazemos para validar sistemas de crença leva a suplantar a análise racional de uma situação, fazendo com que a lógica fracasse e o endosso a crenças despossuídas de qualquer respaldo na realidade continue a existir.
Outro exemplo sobre como esses mecanismos podem ser poderosos para manter a consistência de um sistema de crença se deu em outra seita chamada Heaven's Gate, em 1997. 4. Essa também professava que o mundo acabaria e que a salvação, para seus membros, viria em uma espaçonave que seguia o cometa Hale-Bopp. Alguns integrantes tiveram a ideia de comprar um telescópio para produzir evidências da existência da espaçonave. Quando focalizaram o cometa com o telescópio, não enxergaram qualquer espaçonave. Você pode estar pensando agora: bem, diante da ausência de evidência da espaçonave, essas pessoas alteraram suas convicções e, quem sabe, abandonaram esse sistema de crenças. Mas não foi isso o que ocorreu. Os integrantes levaram o telescópio de volta à loja e pediram seu dinheiro de volta, pois concluíram que o problema não estava em sua crença, mas sim no instrumento que não foi capaz de lhes dar a evidência que procuravam. A descrição desses casos ilustra como criamos e mantemos sistemas de crença falhos, que não se ajustam às evidências que a realidade apresenta. Ainda que você possa considerar que as pessoas que acreditam em seitas são desajustadas e que isso não ocorre com a maioria das pessoas, a ciência cognitiva nos mostra que acreditar no que queremos vale para todos. A crença em sistemas infalíveis está presente na nossa vida diária, como nas previsões do horóscopo, nas soluções de boa parte da medicina alternativa, em uma parcela significativa do mercado de suplementos alimentares, nas ideologias políticas salvadoras das mazelas do país, entre inúmeras outras questões. Ainda que você não acredite que possa se envolver em seitas, somos afetados, direta ou indiretamente, por algum sistema de crenças infalível. Mesmo que não existam evidências que apoiem as crenças, incorremos em vieses que permitem acomodar essa falta para justificar o sistema de crenças. Vieses como buscar confirmação daquilo que acreditamos, mesmo que tal busca seja feita seletivamente entre as evidências que contrariam nossas crenças. Como você poderá ler no capítulo A Psicologia Humana e o Conhecimento Científico, a capacidade da psicologia humana de selecionar informações para sustentar crenças é fundamental para compreendermos por que somos suscetíveis a endossar sistemas de crença que não encontram fundamentos nas evidências. Tal característica psicológica permite engajar, reforçar e manter crenças em sistemas inúteis para compreender, de forma acurada, a realidade. Essa característica potencializa sistemas pseudocientíficos, religiosos e ideológicos, pois estes possuem apelos afinados com muitas de nossas motivações para compreender o que nos rodeia. O conhecimento científico tem como principal característica seu caráter falível, ou seja, ser passível de ser demonstrado falho. Além dessa, outra característica que define sua racionalidade é o ceticismo. O que caracteriza o ceticismo é a incredulidade em relação ao que se sabe sobre um tema ou assunto. O ceticismo é o exercício direto de questionamento da credulidade e pode ser entendido como a antítese do dogmatismo. Compreender a ideia do que seja ceticismo não é algo complicado, pelo contrário. Na verdade, desenvolvemos o pensamento cético sobre muitas coisas cotidianamente. Por exemplo, se você tem interesse em comprar um aparelho de som em um site de venda de produtos usados, será cético em relação ao que o vendedor do aparelho informa sobre seu funcionamento. Um comprador esclarecido exercerá seu ceticismo buscando evidências que atestem a real qualidade do produto, por exemplo, testando o funcionamento do equipamento antes de fechar negócio. A noção que subjaz à solicitação de teste prévio do comprador é aceitável para o vendedor, pois implicitamente entende a noção de ceticismo. A ideia de ceticismo é facilmente compreendida pela maioria das pessoas, ainda que o termo possa remeter-nos a uma ideia de algo complicado. O ceticismo científico partilha dessa mesma preocupação do comprador do exemplo acima. Ele é a faculdade de exercitar o constante questionamento sobre as verdades científicas que possuímos em determinado momento. Isso nos leva a questionar o que sabemos, motivando, assim, a busca constante pelo aprimoramento. O critério para concluir que se sabe algo em ciência é a evidência produzida pela aplicação do método científico. O ceticismo, então, motiva o próprio caráter falseável do conhecimento científico. Mas vale a ressalva que devemos aprender a equilibrar nosso ceticismo. Se o ceticismo for extremado, pode impedir que novas ideias penetrem seu pensamento, tornando-o convencido de que as tolices governam o mundo.
Por outro lado, se o ceticismo for demasiadamente baixo, você não saberá distinguir as ideias úteis das que não têm valor. No final das contas, o exercício do ceticismo equilibrado, ou seja, nem se convencer de que nenhuma ideia tem valor, mas também não julgar que qualquer ideia é útil, é algo necessário para a maioria das questões corriqueiras. Dessa forma, evitamos ser enganados por ideias inúteis e que aparentem possuir algum valor, nos mantendo ao mesmo tempo abertos a novas ideias que podem ser melhores do que as antigas. Em um mundo cada vez mais cheio de informações falsas que se propagam pelas redes sociais, essa habilidade é ainda mais importante. Entender e endossar uma forma racional e cética de compreensão da realidade não é intuitivo para nosso cérebro. Compreender como o conhecimento científico se organiza e estrutura exige esforço e aprendizado, pois o que é intuitivo e recorrente em nossa aprendizagem é a busca, endosso e transmissão de sistemas de crença crédulos, infalíveis, perfeitos ou por não serem abertos à falha. Tratar da característica do conhecimento científico e de sua diferenciação do não científico é fundamental para divulgar a forma pela qual a ciência constrói sentido da realidade. Também permite compreender por que a ciência é o mais eficiente empreendimento para suplantar a limitação inerente à psicologia humana para aprender a realidade. Um problema que se apresenta nesta questão é a existência de sistemas de crença incompatíveis para os quais temos a capacidade de garantir um endosso simultâneo. Somos capazes de compreender e endossar sistemas baseados em princípios falíveis, como é o caso do conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, endossar sistemas infalíveis, como é o caso da religião, das ideologias políticas e da pseudociência. Isso é possível graças a mecanismos psicológicos que permitem a acomodação de sistemas incompatíveis. Nomeio tal mecanismo de os escaninhos mentais. Esses escaninhos são estruturas mentais nas quais construímos justificativas para endossar, simultaneamente, crenças que, em sua gênese, são incompatíveis. Descrevo mais detalhadamente o conceito no capítulo A Psicologia Humana e o Conhecimento Científico. Finalmente, vale mencionar que ideias apresentadas neste livro são frequentemente sujeitas a uma crítica baseada em um argumento recorrente: o relativismo. Esse argumento defende que a verdade é relativa e que, portanto, podem existir múltiplas verdades. Assumo o pressuposto de que tal argumento é uma falácia, pois é inválido. Quando um filósofo afirma que todo conhecimento é relativo, ele deixa de reconhecer que seu próprio princípio é relativo e, portanto, falso. A crença em um relativismo exacerbado pode solapar a busca pela verdade, pois nos remete de forma circular à ideia de que a realidade depende de várias coisas ou de vários observadores. A realidade não é, necessariamente, relativa ao observador, mas independente dele. Sob um ponto de vista científico ou filosófico, não temos como chegar a uma resposta definitiva para essa questão. Assumo uma postura prática sobre isso. É útil possuir um critério para confrontar o que julgo que sei sobre o universo. Graças ao critério, possuo indícios se estou mais ou menos próximo do conhecimento acurado. Esse critério são as evidências. Uma visão relativista impede o estabelecimento desse critério prático. Minha premissa é de que a verdade não está no observador. Isso porque a observação do mundo não passa de mais uma consequência de como nossa cognição funciona. A realidade do universo é indiferente ao observador, à nossa humanidade e, em última análise, à nossa existência. Ao final, acreditar na ocorrência de diversas verdades é atribuir mais importância à humanidade do que seu real significado no universo. Apreender a ciência. Imagine que você está indo de casa para o colégio, faculdade ou trabalho. Durante o trajeto você escuta a rádio no smartphone. Uma notícia chama sua atenção. Um estudo da Universidade de Oxford concluiu que a ingestão de um ovo de galinha por dia não aumenta o colesterol de forma significativa, contrariando resultados da pesquisa prévia sobre a relação entre dieta e doenças do coração. Esse tipo de notícia não é nada incomum atualmente, não é mesmo? Mas então pergunto: o que você sabe sobre ciência? O que caracteriza a ciência e o que torna o estudo relatado na notícia científico? Você conhece conceitos científicos, como o colesterol, e é capaz de avaliar os princípios pelos quais aquele conhecimento adjetivou-se como científico. Como pode um estudo contrariar os resultados de outros?
Isso lá pode ser considerado conhecimento científico se os cientistas não conseguem se entender nos resultados de suas pesquisas? Compreender o que é o conhecimento científico vai bem além de compreender conceitos e ideias científicas ou conhecer a história e a obra de cientistas importantes. Aprender a ciência significa ter uma noção, ao menos básica, de como o conhecimento científico se estrutura e se diferencia de outros sistemas de crença. O interesse pela ciência tem aumentado nas últimas décadas e isso é salutar. As pessoas atribuem à ciência confiabilidade e capacidade de produzir soluções práticas e funcionais para suas vidas. Boa parte desse interesse é devido ao aperfeiçoamento do sistema educacional ao longo do tempo que incorporou as inovações da ciência em seus currículos. Já é corriqueiro pelo mundo afora que os meios de comunicação utilizem conhecimento científico para informar a população. Mais do que isso, muitos meios de comunicação aumentaram a cobertura de assuntos sobre ciência e tecnologia, criando seções editoriais especializadas nesse tipo de assunto. O jornalismo científico tem ajudado a popularizar as comunicações científicas. Um exemplo desse incremento é a alta frequência de notícias jornalísticas publicadas simultaneamente às mais recentes descobertas divulgadas nas revistas científicas. A credibilidade atribuída à ciência é utilizada de muitas formas e em diversos meios, desde a orientação para tratamentos de saúde até estratégias de persuasão para a venda de produtos. O interesse e a credibilidade da ciência são grandes, mas ainda assim faltam informações desse campo do conhecimento acessíveis ao público, principalmente as que descrevam os princípios de funcionamento do pensamento científico. Levando em conta essa ausência, foram dois os propósitos que motivaram a redação deste livro. O primeiro é o convite que faço a você, leitor, para compreender e aplicar os preceitos básicos de como a ciência funciona e produz sentido sobre a realidade da natureza. Para chegar lá é necessário trilhar um caminho sobre os pilares do pensamento científico, descrevendo as características centrais que o diferencia de outras formas de saber. Aliado a isso também apresento alguns problemas e limitações que a organização social da ciência impõe ao seu propósito primordial, que é conhecer acuradamente a realidade da natureza. Apesar dos dissabores e erros da ciência, até o momento, a humanidade não inventou nada melhor para desvelar o universo que nos rodeia, inclusive sobre a natureza humana. O segundo propósito está associado à minha experiência como cientista. A área de pesquisa em que atuo me permite o contato diário com a forma pela qual compreendemos o mundo que nos rodeia. O conhecimento que as ciências cognitivas têm produzido nas últimas décadas nos lançou em uma jornada sem precedentes de compreensão da racionalidade. Essa compreensão ressalta ainda mais a ciência como uma ferramenta para ir além das nossas limitações cognitivas e fisiológicas que impõem uma barreira para entender a realidade. É por meio do emprego da ciência que se torna possível transpor essa barreira. Evidentemente que essas duas características se situam em um momento histórico do desenvolvimento científico e do acesso à informação ocorrido nas últimas décadas. Atualmente a ciência tem passado por intensa renovação, o que permite aos cientistas fazer perguntas outrora impensáveis. As barreiras ou os limites do conhecimento científico estão cada vez mais tênues. Perguntas que, há pouco tempo, eram típicas de serem feitas por filósofos e religiosos agora fazem parte dos projetos de investigação dos cientistas das mais diversas áreas. Parece que esta é uma tendência geral do avanço que o conhecimento científico permite, pois o rompimento de tais limites é importante para o desenvolvimento da ciência moderna. Ainda quando eu era um estudante de graduação, nos últimos anos da década de 1990, era comum, em disciplinas sobre método científico ou epistemologia e história da ciência, encontrar classificações de sistemas de conhecimento que definiam barreiras entre, por exemplo, ciência, religião, filosofia e matemática. Atualmente, e já naquela época, este tipo de delimitação deixa de fazer sentido, até mesmo para fins didáticos. A maneira como a ciência avança na sua capacidade de produzir dados e conhecimento, apropriando-se de questões antes impensadas pelos cientistas devido à impossibilidade de produção de evidências, provavelmente assombraria cientistas, filósofos e teólogos de poucas gerações passadas. Quando se fala de ciência para o público, é comum a preocupação dos cientistas sobre o conhecimento básico da população em relação ao entendimento de conceitos científicos, bem como noções de matemática. Os levantamentos sobre conhecimento de conceitos científicos são comuns,
como é o caso do relatório do Instituto Abramundo. A compreensão da forma pela qual um conhecimento pode ser considerado científico, afinal, é essencial para que a população possa utilizar e consumir ciência. A velocidade de comunicação atual produz uma profusão de conhecimento científico rápida e facilmente acessível, a exemplo de boas novidades sobre os resultados científicos que são divulgados diariamente via internet, programas de rádio e outros meios de comunicação. É bem verdade que essa profusão também produz muita informação ruim que se traveste do status científico para ganhar credibilidade. Por isso, o cuidado no consumo dessas informações é importante. Para conseguir separar a boa da má informação é necessário compreender os princípios nos quais se sustenta o conhecimento científico. A profusão de divulgação de resultados científicos ao grande público deixa, invariavelmente, a maioria das pessoas atônitas. Isto porque não é incomum que uma boa notícia contradiga ou apresente informações conflitantes com outra, apresentada há pouco tempo. Por que isso ocorre? O que estaria o errado em tais resultados da pesquisa científica nas diversas áreas? Não seria a ciência um trajeto linear em busca da verdade final? Como poderia ela se contradizer em resultados divergentes? Pois bem, se você tem essa impressão é exatamente porque sua compreensão dos preceitos básicos sobre os quais a ciência se alicerça estão equivocados ou nebulosamente formados. No capítulo O que caracteriza o conhecimento científico eu abordo essa questão dos preceitos e por que tais características acabam por levar a resultados contraditórios. Este livro foi escrito como uma conversa sobre os propósitos da ciência e sobre a importância de melhorar a vida em sociedade. Na verdade, considero que o entendimento de tais características seja útil para todas as pessoas, seja para proporcionar ferramentas para consumir informação de maneira crítica, seja para julgar melhor suas decisões e crenças sobre assuntos que dizem respeito à sua vida.